Olá pessoal, como estão os estudos? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais um assunto do curso de vocês, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Ada Rondon, uma das nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Então já pegue seu papel, sua caneta, que a gente vai iniciar mais um assunto, tá? Vamos lá! Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre microbiologia de alimentos. Fiquem despreocupadas que o assunto, o nome assusta um pouco, mas no final a gente vai conseguir fazer o gancho certinho para a alimentação escolar. Então, antes de iniciar falando um pouco sobre alimentos, né, a gente precisa entender o que é microbiologia. Então, o que passa a ser isso? Envolve o estudo dos micro-organismos, que são os fungos, os vírus, as bactérias, tá? Eles podem ser tanto prejudiciais à saúde como benéficos na qualidade dos alimentos. Eles são classificados, de acordo com o material de vocês aí, em 3 tipos. Os deteriorantes, que alteram os alimentos. Então, eles podem alterar a cor, odor, sabor, tá? O segundo são os patogênicos, que são aqueles que causam doenças. Então, assim, lembrando que os micro-organismos que são patogênicos dependem muito do indivíduo, né, que vai contrair esse micro-organismo, tá? E o terceiro são os tecnológicos, que são utilizados na produção de alimentos. Então, é vinho, cerveja, derivados do leite, tá? Aqui, a gente colocou uma figura interessante. Então, vamos lá, atenção. Os micro-organismos se multiplicam rapidamente. Então, assim, cuidado, se de repente eu coloco um alimento fora da temperatura adequada e um tempo ali, de repente, com muito calor, ele pode ter, sim, a multiplicação de alguns bichinhos, de alguns micro-organismos, tá? Então, quais são os fatores que contribuem? O tempo, a temperatura, nutrientes e umidade, tá? E qual que é a temperatura que eles gostam? Entre 5 e 60 graus. Ali do ladinho a gente tem um gráfico, né? Na verdade não é um gráfico, é um termômetro, que mostra certinho as variações de temperatura. Então, o que mostra para mim? Abaixo de 4 graus Celsius é onde os micro-organismos vão estar adormecidos, né? Vão estar ali naquela zona segura. Então, ali, entre 4 e 60 graus vai ser onde é a zona de perigo. Então, o que significa isso para mim? Significa que nessa faixa de temperatura eu vou ter multiplicação de micro-organismo, tá? Acima dos 60 graus, eu já vou ter a parte de fervura da água ou daquele alimento que eu esteja fazendo. Então, a segurança para mim é maior, certo? Então, assim, esse termômetro é legal para vocês saberem, de repente, a qualidade do alimento que vocês estão preparando. Aqui, a gente trouxe a figura de uma pessoa humana, tá? Então, ali, cabelo, existentes no ar, nariz, boca e garganta, são os micro-organismos perigosos, que são os estafilococos, intestino, salmonela, coliformes. Então, o que isso mostra? Que o nosso corpo é um ambiente propício para micro-organismos, assim como os animais também, tá? E aí a gente vem aqui citando um pouquinho dos tipos de micro-organismos. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque é bastante, mas a gente vai citar os mais vistos em relação ao ramo de alimentos para vocês. Então, o que são bactérias? São seres unicelulares que não podem ser vistos a olho nu. Então, eles podem viver tanto isolados como formando colônias, tá? E são praticamente encontrados em todos os lugares do planeta, incluindo o corpo humano e os animais. Aqui do ladinho do material de vocês, a gente vai ver uma colônia de Staphylococcus aureus, tá? Só para exemplificar. Podem produzir toxina em decorrência da sua multiplicação. Passando um pouco para os exemplos de bactérias patogênicas, lembra que patogênica é a que causa doença, algum dano à saúde da pessoa. Então, nós temos ali Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium, tá? Escherichia coli, Vibrio. Então, aqui é só alguns exemplos para a gente saber mais ou menos quais são as bactérias que causam doenças, tá? E aí a gente veio ao primeiro tipo. A salmonela é um gênero de bactérias conhecido como salmonelas que podem causar salmonelose. Então, qual que é a forma mais comum de transmissão? É pela ingestão de alimentos contaminados e hábitos inadequados de higiene, que é o que a gente fala em relação à cozinha. Então, por que a gente colocou salmonela aqui? Porque é a principal, entre os estudos de alimentação, é a principal bactéria encontrada em infecção alimentar, tá? Sinais e sintomas: diarreia, vômito, febre. Aqui são alguns exemplos, né? Perda de apetite,
E os sintomas, eles podem surgir entre 6 e 72 horas e durar ali por cerca de 2 a 7 dias. Lembrando que isso vai depender de cada indivíduo, tá? O segundo tipo aqui, que está no material de vocês, é Escherichia coli. Então, o que é isso? É um grupo de bactérias que residem normalmente no intestino, onde algumas cepas podem causar a infecção. Então, as infecções intestinais por Escherichia coli, ela aparece geralmente, né, pela ingestão de alimentos contaminados, falta de higiene ou consumo de água contaminada. Geralmente tem cidade que ainda não tem saneamento, né? E aí, o que isso pode causar? Diarreia, às vezes intensa ou com sangue e dor abdominal, tá? O terceiro tipo aqui, eles são os fungos, são conhecidos como mofos ou bolores. Então, é aquele pãozinho que, de repente, tem aquela coisinha preta, tá? Nessa figura do material de vocês, está mostrando um pãozinho com uma colônia de fungos. Então, pode formar colônias visíveis a olho nu. Podem se multiplicar em alimentos secos, frescos e principalmente ricos em carboidratos, açúcares, tá? E alguns fungos produzem toxina, que é o que dá a toxificação alimentar. Alguns micro-organismos possuem mecanismo de resistência. Então, assim, o que é isso? Eles formam esporos, que sobrevivem tanto à temperatura e umidade elevada ou muito baixa. Quais são os exemplos? Bacilo, Staphylococcus aureus, Clostridium, tá? E após retornar à temperatura adequada, ela germina e começa a se multiplicar. Aqui é só para trazer um pouco para vocês que, além do micro-organismo infestar o indivíduo, ele pode formar esporos, tá? Que é o perigoso também. As bactérias, conforme o tempo de exposição, elas podem produzir toxina, que é o que eu já falei anteriormente, podem causar toxinfecção alimentar. E aí a gente vem por uma coisa interessante, que é o que geralmente as pessoas confundem. Qual é a diferença de intoxicação e infecção? Intoxicação é a ingestão de alimentos contendo a toxina produzida. Então, eu estou ingerindo o alimento contaminado pela toxina do micro-organismo. Quais são os exemplos? Clostridium botulinum, Staphylococcus, Bacillus, esses aqui são alguns, tá? Quais são os sintomas que geralmente o indivíduo apresenta? Então, é a náusea, vômito, dor de cabeça, diarreia. E as fontes de contaminação? De novo, hábitos inadequados de higiene e falha no preparo e manipulação de alimentos. Então, vocês podem perceber que a maioria das doenças, né, que a gente vai ver depois, das doenças transmitidas por alimentos, é falta de higiene e preparo e manipulação, tá? E aí a gente vem para a parte da infecção. Então, o que passa a ser infecção? É a ingestão de células de micro-organismos patogênicos após a ingestão de alimentos contaminados. Então, eu já vi o que é intoxicação, né? Que eu como o alimento com a toxina, e a infecção, eu estou ingerindo a célula do micro-organismo. E aí nós temos dois tipos. Nós temos o invasivo, que após a colonização ele invade o tecido, então ele agride o tecido humano, que no caso aqui, salmonela, shigella, né? E aí a gente tem o toxigênico, que após a multiplicação no indivíduo, ele libera a toxina, que é o que vai causar a infecção. Escherichia coli, Campylobacter, tá? São os exemplos. Quais são os sintomas disso? Então, nós vamos lá. Diarreia, dor abdominal e grande quantidade de gases. Quais são as fontes de contaminação? Geralmente, produtos que contêm carne bovina ou de aves, né? E que tem molho mantido em temperatura ambiente. Aqui, a gente colocou um exemplo interessante. Na gastroenterite, infecção pela multiplicação da salmonela, essa contaminação ocorre por produtos de confeitaria, maionese, ovo, tá? Carnes e derivados. E aí aqui a gente também colocou um ponto importante que pode também surgir, né, com a ausência de uma higienização inadequada dos equipamentos, tá? Então é isso, pessoal. A gente termina mais um assunto do curso de vocês. Obrigado pela atenção e bom estudo. E vamos lá para mais um módulo do curso de vocês. Obrigada.